eu vou criar essa tabela dentro do MS Project. E essa tabela, ela vai ter o quê? Ela vai ter o nome da tarefa, a quantidade de serviço que tem que realizar na tarefa, a unidade do serviço, a produção da equipe, depois vai ter a coluna unidade dividido por dia. Por quê? Porque eu vou calcular em dias, pois o MC Project já trabalha em dias, que é o padrão. Então, por que unidade dividido por D? Porque eu vou ter aqui a unidade do serviço, que é metros quadrados, dividido por dia. Então, vai ser metros quadrados dividido por dia. Se aqui fosse armadura, fosse quilo, então aqui seria quilos por dia. E assim sucessivamente. E, por fim, a nossa coluna duração calculada. Então, será nessa coluna duração calculada que eu terei, então, a minha fórmula. Então, vou criar essa tabela dentro do Project. E para eu colocar a minha fórmula, duração calculada, vai ser basicamente isso. No caso aqui, serão 100 metros quadrados dividido por 10 metros quadrados por dia, me dará 10 dias. Entendeu? Então, vamos lá para o Project. Aqui no Project, eu não vou alterar essa tabela aqui. Por quê? Porque senão eu começo a criar uma bagunça na minha planilha. Da mesma forma que no Excel eu tenho lá as guias, né, as abas para eu poder criar várias tabelas, várias planilhas, no Project eu também tenho essas guias, essas abas. Ela fica aqui, ó, exibir, guia exibir e tabelas. Aqui eu tenho como se fosse as minhas guias do Excel. Só que aqui no caso eu chamo de tabela. Por quê? Porque isso aqui é uma tabela. Qual tabela é essa? É a tabela entrada. Eu tenho a tabela controle, ó. Eu tenho aqui tabela trabalho. Eu tenho a tabela cronograma, tabela de custos. E eu tenho aqui mais tabelas. Eu tenho, olha, várias outras tabelas. E essa tabela eu vou criar ela. Então eu vou colocar aqui, ó, nova, e vou colocar aqui, ó, duração pela produtividade da equipe. Vou colocar um nome um pouquinho mais tenso para ela se destacar. O que nós vamos fazer aqui? Nome do campo. O que é isso? O nome do campo é o nome da coluna que você vai inserir. Como eu vou criar essa tabela, então eu vou inserir várias colunas. Quais colunas serão essas? Essas colunas que eu mostrei aqui embaixo. Então, a primeira coluna seria nome da tarefa. Só que eu não vou colocar a primeira sendo o nome da tarefa. Qual eu vou colocar primeiro? Eu vou colocar o número da linha. Então, o número da linha, eu vou colocar aqui, ó, ID, é o número da linha. Eu vou colocar uma largura de 5 para ela. Agora sim, eu vou começar a colocar as minhas colunas. Qual é a próxima coluna? É a coluna nome da tarefa. Então, eu vou colocar aqui, ó, nome, tá aqui. Qual é a próxima coluna? É a coluna quantidade de serviço. Então, eu vou colocar aqui, ó, que não está aparecendo. Por que não está aparecendo? Não existe essa coluna no Project. Essa coluna, ela é uma coluna criada por mim. Então, olha só, vou clicar aqui para eu buscar as colunas. Olha só a quantidade de colunas que eu tenho para trabalhar no Project. Então, o que acontece? Observe que eu tenho algumas colunas aqui, olha, início 1, início 2, início 3, início 4. Eu tenho algumas colunas, então, que elas têm um nome específico, e eu tenho colunas que elas têm nome genérico. Número 1, número 2, número 3, número 20. Eu tenho colunas prontas pelo Project e tenho colunas genéricas. Essas colunas já prontas do Project eu não posso mexer. Essas colunas genéricas, essas sim eu posso alterar. Então, a coluna quantidade de serviço, ela vai ser um tipo genérica. Mas agora, qual é o tipo dela? Eu vou colocar um número nessa coluna, igual a 100 metros cúbicos. Então, é 100. Então, eu vou colocar um número lá, o número 100. Então, eu vou colocar aqui, ó, coluna do tipo número. Então, eu vou colocar número 1. Ok. A próxima coluna é a coluna de unidade. A coluna de unidade, ela também é uma coluna genérica. Aliás, olha só. Se eu vier aqui colocar unidade,
aparece aqui, ó, unidade de atribuição. Não é isso que eu quero. A coluna unidade, ela vai ser uma coluna que eu vou trabalhar. Então, eu vou colocar ela como uma coluna genérica do tipo texto. A próxima coluna que eu quero é a coluna produção da equipe. A produção da equipe também é uma coluna do tipo número. Então, eu vou pegar aqui e vou em número. Número 2. Eu já coloquei número 1, agora é número 2. Número 1, número 2. E a próxima coluna, ela também é uma coluna do tipo texto. É a minha coluna unidade por dia. Então, eu vou colocar aqui texto 2. E agora será a minha coluna duração calculada. Essa coluna duração calculada, como o próprio nome já diz, ela é algo calculada. Então, ela também é uma coluna genérica. Então, eu vou colocar aqui do tipo número 3. Eu já fui colocando aqui na ordem. Então, agora eu vou dar um OK. Aqui está a minha tabela produtividade da equipe. Então, agora eu vou aplicar. Está aqui, ó, a minha tabela criada. Ó. Eu tenho, então, a minha coluna ID, que é o número da linha. Eu tenho a minha coluna nome, que é o nome da tarefa. Eu tenho número 1, texto 1, número 2, texto 2 e número 3. Então, agora eu vou renomeá-las. Eu vou dar 2 cliques e vou dar o nome para ela agora. Quantidade de serviços. E, por fim, a minha duração calculada. E o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a equação nessa coluna. Então, eu clico na coluna que eu quero colocar a equação. Clico com o botão direito e venho em campos personalizados. Em campos personalizados, eu tenho aqui, ó, duração calculada, abre parênteses, né? Entre parênteses, número 3. É essa aqui que eu vou colocar. Beleza, então eu venho aqui, ó, fórmula. Então eu clico em fórmula. Aqui no Project tem uma diferença entre o Project e o Excel. No Excel, quando você vai colocar uma fórmula na célula, você faz como? Você aperta igual e digita a sua equação. Aqui no Project não. Aqui no Project você já tem o igual. Você vai digitar a sua equação a partir do igual. Olha só, eu tenho aqui, ó, editar fórmula. Tá vendo aqui, ó, duração calculada igual. Aí aqui embaixo você monta a sua equação. Então, como é que é a fórmula que nós calculamos? Ela está aparecendo aqui embaixo também para você ver. Para eu poder calcular aqui, ó, colocar a minha coluna, eu vou vir aqui em campo. Nessa janela aqui, aparece os tipos de colunas que eu tenho. Eu tenho coluna do tipo custo, coluna do tipo data, duração, identificação, número. Opa! Nós inserimos, foi o quê? Número, né? Número 1, número 2. Perfeito. Então, eu quero a coluna do tipo número. A coluna do tipo número é porcentagem concluída? Não. É acumulação de custo fixo? Não. É nível da estrutura de tópicos? Não. É o quê? É número personalizado que nós colocamos. É um número genérico. Então, é número personalizado. Opa, e olha ela aqui, ó. Quantidade de serviço, número 1. Então, eu seleciono ela. Dividir, eu posso simplesmente utilizar esse comando aqui ou utilizar o teclado. Então, agora eu vou colocar a minha coluna produção da equipe. Eu vou puxar aqui número também, número personalizado e produção da equipe, número 2. Pronto. Está aqui, então, montada a nossa equação. Eu vou dar aqui um OK. Quando eu dou OK, o Project aparece um aviso. Que aviso é esse? É basicamente o seguinte. O Project está falando para você, olha, eu vou colocar uma equação na coluna duração calculada toda. Se houver algum número digitado nessa coluna, em alguma linha, esse número será excluído para prevalecer a equação. Por quê? Porque a equação é na coluna inteira. Então eu falo, beleza, Project, eu entendi, é isso mesmo que eu quero. Então dou OK e dou OK. Pronto, ele calculou aqui para mim. Por que está dando erro?
porque ele está fazendo 0 dividido por 0. Dá erro mesmo. Vamos fazer um teste? Igual o exemplo que eu mostrei lá, ó, 100 e 10. Deu 10, né? Colocar aqui 50 e 2, 25. Então, tá dando certinho aí, então, ó.